Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Bem-vindos ao Psicometriquê, o podcast onde vamos falar sobre psicometricidade, e hoje tenho uma colega psicometricista que vou já passar a apresentar. É a Paula. A Paula é licenciada e mestre em reabilitação psicomotora e especializada em psicopatologia da criança e do adolescente. A Paula tem, sim, várias formações no âmbito da psicometricidade e outras áreas paralelas que contribuem aqui para que seja uma psicometricista muito competente e com muita riqueza naquilo que faz. A Paula acompanha a título particular em terapia psicomotora na área da infância crianças com algumas problemáticas, principalmente questões específicas nos processos relacionais, questões de agitação e inibição psicomotora, diferenças aqui em relação à regulação emocional e ao seu comportamento também. E uma coisa importante de referir aqui da Paula é que na sua prática ela procura aqui seguir, e fala muito sobre isto também na sua página, que vou deixar também aqui para que possam seguir, que é uma psicometricista. Procura aqui muito seguir práticas afirmativas da neurodiversidade, assim como realiza também um trabalho muito próximo com os contextos da criança, com a família, com a área educativa, com os seus pares também. Portanto, assim, feito este resumo, resta-me agradecer muito à Paula por ter aceito este convite. Olá, Paula, obrigada, bem-vinda. Olá, Sara, obrigada eu. É muito bom vir aqui falar da nossa área e chegar assim ao máximo, ao número máximo possível de pessoas. Sim, é esse o objetivo aqui do Psicomotriquê, é dar resposta a esta pergunta que tanto nos faziam na faculdade, ou se calhar quando começámos também a trabalhar. Não sei se alguma vez te Sim. aconteceu perguntarem: És psicomotriquê? É?" Uhum. Sim, no início principalmente acontecia muito, não é? E o ter que explicar que acho que com o tempo tem acontecido cada vez menos, não é? O que é bom sinal. Uhum. Significa que as pessoas, pelo menos quando chegam a mim, já têm alguma noção do que é, não é? Que depois não seja preciso assim, alguma explicação, não é? Também um bocadinho mais precisa, mas realmente já não acontece tanto. Às vezes o que ainda acontece mais é ali na psicometricidade, o psico fica esquecido, não é? E há um foco só na metricidade, que é também aquela parte maiorzinha da palavra, não é? E os pais dizem: "Então, mas o meu filho não tem dificuldades de metricidade, para que é que ele precisa?", não Uhum. é? Isso aí sim já vai acontecendo ainda com alguma frequência, mas noto que há cada vez mais esse conhecimento da nossa área. Se Uhum. pode não ser precisamente do que é que fazemos, não é? Assim, com mais rigor, digamos assim, mas pelo menos ouvirem a palavra e saberem que nós existimos, sem dúvida que é algo que está muito mais presente, sim. Uhum. Olha, uma das coisas que eu tento fazer na minha página, e sei que tu também o tentas fazer e fazes de uma forma com muito sucesso, que é explicar de uma forma muito clara, muito prática, o que é que nós fazemos, principalmente, não é, naquilo que, pelo menos naquilo que tu demonstras mais também nesta tua página, muito em torno das perturbações do neurodesenvolvimento, das questões de crianças que acompanhas dentro do espectro do autismo. E, portanto, a ideia será mesmo agora lançar-te aqui uma primeira pergunta para pensarmos de uma forma também ela muito clara e muito prática e com exemplos que, se assim o entenderes, como é que tu explicarias a alguém, como é que tu descreverias esta nossa prática, a nossa prática psicomotora, o que é a psicomotricidade? Uhum. Olha, eu acho que não é? Pronto, na minha visão, a psicometricidade, aqui o ponto central mesmo é existir um profissional, não é? Que é o psicometricista, que está ali para receber, conhecer e acompanhar a história do corpo daquela criança, não é? Porque a criança, independentemente da idade que tem, já tem um percurso de vida, mesmo com 2 aninhos, já tem um percurso de vida, já aconteceram ali uma série de situações, de circunstâncias, de relações que se foram desenvolvendo, seja com os outros, com os objetos, também com ela própria, não é? Que é aqui um ponto central. E todas estas relações, todas estas vivências, não é? Vão contribuindo para a sua história. E depois esta história é-nos dada a conhecer através do seu corpo, a forma como ela age, a forma como ela se comporta, como ela brinca,
E não é só aqui na questão da presença do movimento, não é? Que nós muitas vezes associamos, tem que haver presença de movimento para haver essa mensagem, não é? Para haver algo subjacente. Mas não, na psicomotricidade, para nós mesmos, quando não há movimento, não é? Ou há ausência, no sentido em que a criança pode estar mais contida, mais inibida, parece ter os pés colados ao chão, isso para nós também é uma mensagem, não é? Há ali algo subjacente que está presente e que precisa de ser compreendido pelo outro, através precisamente destas dinâmicas que se vão focar mais no corpo, que podem trazer também aqui os objetos que muitas vezes são aqui um mediador e uma forma da criança mais facilmente passar a mensagem, não é, desta sua história, e nós estamos lá essencialmente para, lá está, compreender essa história, conhecê-la, acompanhá-la, não é, aceitar a criança na sua plenitude, para então depois chegarmos àquilo que é importante para ela, acima de tudo, não é? Porque o processo terapêutico é dela, eu estou sempre a dizer isto, não é nosso, também não é dos pais, na verdade, não é? Claro que eles têm um papel muito, muito importante e têm que ter um papel muito ativo e nós temos que procurar essa envolvência, mas acima de tudo aquele processo terapêutico é para a criança, não é? Para aquilo que é importante para ela, para as suas necessidades e para a sua individualidade. Por isso, sim, acho que explicaria desta forma. Ok. A forma como tu também explicas, não é? É muito próxima daquilo que é que eu concordo, esta ligação da psicomotricidade com uma vertente muito relacional, muito focada Uhum, na relação terapêutica, muito focada naquilo que é esta construção da relação e do que é que isso implica do ponto de vista do processo terapêutico em si, da evolução da criança, uhum, independentemente de estarmos a falar de uma questão. hum, Como falávamos aqui há pouco da agitação psicomotora, não é? Que os que tu acompanhas, quer estejamos a falar de uma questão de neurodesenvolvimento ou com algo uhum, cognitivo. A uhum, sensação que às vezes pode existir é que crianças com algum tipo de questão de neurodesenvolvimento ou com até algum déficit intelectual, se calhar o trabalho tem de passar só por questões mais de treino ou mais funcionais. Não é tanto assim a forma como tu encaras o trabalho uhum, com qualquer criança, e estas também incluindo, não é tanto assim desta forma tão funcional ou tão, entre aspas, de treino, é muito mais naquilo que é, talvez, novamente, a área mais relacional e a criança no seu todo, independentemente do potencial cognitivo ou não que é presente naquele momento. uhum. É isso. Exatamente. Sim, sim, sim. Lá está, é a ideia subjacente a qualquer criança que eu acompanho. Pronto, independentemente, do perfil, a via que tenho utilizado é sempre esta. E pelo menos até agora tem sempre funcionado e tem corrido super bem. Até porque se pensarmos, não é que certas competências, não é, como esses dias, mais de treino de competências, digamos assim, não acabem por, de certa forma, por estar envolvidas, não é? Porque ela é um corpo que está implicado, não é? Um corpo que está em ação, que está em experimentação, que está em exploração. Por isso é claro que, consequentemente, digamos assim, ou paralelamente, essas tais competências acabam por surgir. Eu acho é que o meu foco não é tanto a competência em si, não é? Mas outros processos subjacentes muito relacionados precisamente com esta relação da criança com ela própria, com o seu envolvimento com os outros, não é? E como isso tudo está a ter aqui um impacto no seu perfil e na sua expressão no dia a dia. Uhum. Então, se nós pensarmos assim para quem nos ouve, Uhum, ok, então uma pessoa que não perceba aqui nada do assunto, não é? Que seja, ou não seja de tudo destas áreas e que tenha alguma criança com este tipo de perfis, em que se calhar o foco é realmente a competência, por vezes pode ser difícil desconstruir um bocadinho a ideia de. hum, novamente aqui entre aspas, não está a ser trabalhada a competência enquanto produto uhum, final, não é? Não estamos só ali a treinar, vou dar um exemplo, a encaixar. Estamos a trabalhar, uhum. lá está, questões por detrás que vão contribuir para que a criança seja capaz de fazer esse encaixe, dando este exemplo novamente, mas que se calhar são mais Mais amplas, mais amplas, quer não é? dizer, sim, sim, sim. No geral, que é o bem-estar dessa criança no geral e a forma como ela está, como ela entende o mundo, como ela se Uhum. relaciona consigo, com o outro e com este mundo também. Como é que nós poderíamos, então, desconstruir um pouquinho esta ideia a alguém que nos perguntasse isto de uma forma muito clara, que é ok, então, mas
que processos são estes e de que forma é que a vai ajudar assim tanto esta criança, sendo Uhum. que ela precisa é de, e que muitas vezes Sim. num contexto até mais educativo, em que a escola está muito, naturalmente, muito focada aqui nas questões mais académicas e de resultados, eu acho que sobretudo é o resultado. Às vezes o nosso olhar está muito no resultado, novamente, e não no processo, que é os ganhos que se vai conseguir ganhando, não é? Vamos conseguindo acrescentar para que a criança seja mais capaz depois também chegar a esse resultado, ou não a esse, mas a um próximo, mas com, lá está, com uma amplitude maior de ganhos. Mas Sim, nós sim, podíamos sim. explicar isto assim de uma forma clara sobre esses processos subjacentes que nós trabalhamos e que não são só focados no resultado final e na competência. Sim, eu acho que é uma boa pergunta, porque realmente, hum, sim, tanto de pais como dos profissionais de ensino, há muito essa questão do resultado, não é? Ou seja, de coisas muito observáveis, digamos assim, ou seja, muito concretas de atingir. Pode ser, por exemplo, os encaixes, ou pode ser, sei lá, a criança pegar de uma determinada maneira no lápis, pintar de uma determinada forma, o que for, não é? E algo que eu procuro sempre esclarecer junto das pessoas é que, acima de tudo, as experiências da criança, não é aquilo que ela faz no seu dia a dia, tem que ter significado para ela, porque se não tiver significado, aquilo não vai ser interiorizado, não vai ser assimilado, nem vai ser generalizado, não é? A criança pode estar ali numa sessão 10 vezes a fazer um encaixe, o mesmo encaixe, vamos imaginar, mas se ela não está de facto envolvida naquilo que está a fazer, se aquilo não tem realmente um significado para ela vai fazer ali porque pronto, sabe que o tem que fazer, não é? E está ali um adulto que de alguma forma molda o contexto, não é? E a sua própria atitude no sentido de tu tens que cumprir isto e pronto, e a criança mais cedo ou mais tarde vai fazê-lo, não é? Mas não tendo esse significado, ela dificilmente depois vai generalizar para outros contextos, não é? Vai pegar naquilo e vai aplicar noutras situações e até expandir para outras situações diferentes. Por isso eu procuro sempre dar a entender que, de facto, tudo o que a criança faz tem que ter esta importância para ela, não é? Porque ela é o ponto central e que o estar envolvido, o sentir-se bem consigo próprio, sentir-se bem nesta relação com o mundo, é a base para tudo o resto, não é? Porque se uma criança não se sente bem com ela própria, isso vai se revelar no seu comportamento em sala de aula, não é? Isso vai se revelar no seu comportamento em casa, por exemplo, vai se revelar na forma como ela vai interagir com os pais. Pode procurar isolar-se, ou pode, se calhar, até às vezes uma aproximação demasiado excessiva, no sentido de poder ser intrusiva com os seus pais, porque quer tanto, não é? Que depois Hum. há esta proxémia, não é? Esta gestão da proximidade face ao outro é difícil, por isso a base é sempre esta, não é? É a relação com o mundo e a relação consigo própria, porque a partir daí, então assim depois é possível chegar a estas coisas mais mensuráveis, mais concretas, digamos Uhum, uhum, não é? É completamente diferente. Nós, por exemplo, no nosso trabalho, íamos fazer uma formação em algo que nos motiva, não é? E num período da nossa vida em que nós nos sentimos bem, em que estamos satisfeitos com aquilo que está a acontecer nos nossos parâmetros de vida, não é? Diversificados. Outra coisa é completamente diferente, é estarmos ali num registro oposto, aí temos que ir fazer aquela formação, se calhar nem vamos prestar atenção nenhuma ao que está a acontecer, vamos estar focados nos nossos problemas, vamos estar agitados dentro daquela sala, a bater as pernas, a rabiscar a folha, porque lá está, a nossa mente não está ali, uhum, não é? Por isso, aí perde-se a aquisição da formação, não é? Que poderíamos ter através daquela formação que estamos a fazer, porque a base não está estável, digamos assim, não está dentro daquilo que nós precisamos para estar disponíveis para aquela aprendizagem. uhum. E isso é muito curioso tu dar este exemplo, porque nem sempre é fácil, nós falamos muito de colocar-nos no lugar da criança, não é? Mas nem sempre é fácil colocar-nos efetivamente pensando que naquele lugar aos olhos de adulto, que é, por exemplo, de irmos fazer então essa formação, Uhum, como é que iríamos estar ou não disponíveis para, como é que, isto é assim, é colocar-nos no lugar da criança, uhum. e torna-se mais fácil compreendermos quando assim o fazemos, portanto é um Sim, ótimo, eu faço muito isso com as famílias e com os outros profissionais, que é arranjar exemplos, não é, relacionados com a criança, mas que sejam aqui projetados para a nossa vida de adulto e que permitam fazer aqui esta correlação, não é? E perceber, ok, pronto, realmente se calhar se fosse eu naquela situação também aconteceria isto, não é? Acaba por ser mais fácil.
compreender a criança, porque depois o adulto identifica-se com maior facilidade com aquilo que lhe está a acontecer. Uhum. E é também o exemplo que estava a pensar enquanto te ouvia que também espelha de novo esta visão não focada no produto final, não é? Ou na motricidade fina, ou na letra, ou no encaixe, mas sim nas outras áreas de competência de base que fazem com que a criança consiga ou não depois executar de uma forma com maior ou menor sucesso depois os tais produtos finais. Portanto, acho que é assim mesmo uma ótima forma de nos colocar a pensar sobre esta forma de ver. Tu no teu trabalho trabalhas não só em contexto dentro de sessão, de quatro paredes, não é? Mas trabalhas muito também em contexto. Uhum, uhum. Fala-nos um Na pouco escola, na escola, não é? principalmente, sim. E mesmo na escola não é propriamente, porque há muitos colegas que fazem isto, que é trabalhar com a criança, ir buscá-la à sua sala, seja pré-escolar, seja já em idade escolar, e levar para uma sala ao lado. Tu, para além disto, fazes muito o estar efetivamente em sala com estes miúdos, certo? Uhum. Tanto faço estar no grupo, Uhum. como quando é possível, nós termos crianças que vêm participar Ok. nas sessões, porque alguns meninos isso faz muito mais sentido, porque o contexto de grupo é demasiado para eles. Uhum. Pronto, são muitos estímulos, é muito exigente a nível cognitivo, social, sensorial, e então fazemos aqui um recolhimento para as nossas sessões, individuais, mas trazemos pares para participarem connosco, porque acaba de ser, pronto, que é um espaço terapêutico, não é, que já está ali estabelecido e que já tem uma determinada mensagem associada, que a criança sente segurança, sente-se confortável ali, e Uhum. isso por norma também é muito facilitador para quando os pares vêm, não é, a criança por si só está mais confortável, está mais disponível para que a relação com os pais se desenvolva, e é um trabalho super interessante. Acho que interessante e acho que é mesmo fundamental, fundamental, sem Uhum. dúvida. Como é que tu descreves? Provavelmente tiveste de fazer também aqui algum trabalho junto dos educadores, desses meninos Uhum, e eventualmente professores, quando este trabalho é feito então no próprio, na própria sala. E eu pensando aqui até mais no pré-escolar, que se calhar, enquanto que o sim. primeiro ciclo já estará muito focado na aprendizagem, não é que um pré-escolar dará provavelmente mais espaço a este brincar, não é? Uhum, Mais com os pares e durante um maior período de tempo. Como é que tu poderias dar-nos aqui um exemplo que facilitasse o entendimento por parte dos educadores, dos auxiliares, daquilo que é não só a nossa intervenção nesse contexto, seja em grande grupo ou em pequeno grupo, mas também deste passar-lhe de um modelo de como podem usar o seu espaço, que é um espaço incrível de estarem horas e horas por semana com estas crianças, sendo modelos também de trabalhar algumas competências que está ao alcance tanto desses educadores como de qualquer adulto que trabalhe e que interaja com a criança. O que é que lhes poderíamos dizer para sensibilizar de alguma forma para a nossa intervenção nesse contexto, que vantagens uhum, é que tem e como é que eles também podem pegar nisso no fundo, generalizar no seu próprio contexto, fazendo isto durante mais tempo, durante a sua semana, mesmo quando tu não estejas. uhum. É assim, eu acho que uma coisa que nós poderemos logo dar a entender, e isto às vezes é mais fácil de ser feito se nós próprios formos fazer observações nesse contexto, não é? Porque quando nós vamos observar, invariavelmente vamos fazer comentários junto da equipa educativa, não é? E Uhum, então eu pelo menos aproveito muito esses momentos para demonstrar este olhar diferenciador que nós temos, não é? Que estamos muito atentos às subtilezas das interações que vão acontecendo, da própria relação da criança com o contexto, né? Como é que o contexto está a influenciar aqui a expressão da criança, os sinais corporais que ela vai ali transmitindo, não é? Quando é que está a começar a ficar desconfortável, quando é que está à vontade, quando é que há afastamento, quando é que há aproximação, os materiais preferenciais, as brincadeiras preferenciais, outras que evita totalmente e tentar perceber porquê. Muito transmitir esta mensagem porque logo aí se percebe a nossa importância, não é? Porque de facto nós estamos ali a retirar informação que pronto, não surge se calhar com naturalidade à maioria das pessoas. Então nós aí providenciamos logo ali uma visão sobre a criança muito mais detalhada e que traz informação que é importante mesmo para o dia a dia, não é? Para qualquer uhum, educadora é importante perceber
quais é que são ali aqueles sinais da criança que podem estar, por exemplo, a disputar ou seja, que são o início de um meltdown, por exemplo, não é? De Uhum. uma crise. Isso é importante ela ter em conta. E depois, em termos mais dessa transferência, eu acho que quando nós estamos implicados no grupo, não é? E nós somos sempre um modelo para a criança, no nosso espaço terapêutico, mas eu acho que nós depois, quando passamos para o grupo, somos um modelo para a criança, mas também acabamos por ser um modelo para a equipa educativa, não é? Então, estamos implicados mesmo nas dinâmicas que estão a acontecer, porque geralmente as educadoras estão atentas, não é? E estão a perceber que aquilo que nós estamos a fazer faz sentido, tem um significado para a criança, faz diferença na sua a própria participação na sala de aula, não é? Naquilo que está a acontecer com o grupo. E então, só houverem estas mudanças, não é? De facto, aquilo tem um impacto, isso por si só é uma motivação, digamos assim, é um motor para que elas depois se percebam, ok, pois isto realmente faz sentido, não é? Então, vou tentar depois aplicar no meu dia a dia. Lá está, é assim, isto tudo que nós fazemos, na verdade, não é só importante para a criança, é importante também para aqueles profissionais e é importante para o grupo, não é? Porque se aquela criança está bem no grupo, então isso também traz mais leveza ao grupo em si e aos próprios profissionais, não é? Porque há certas coisas que já não precisam de estar tão preocupados que vai acontecer. Já podem ter uma leveza maior na sua própria profissão, no desempenho das suas funções. Por isso é muito importante, de facto, esta noção de que, ok, nós estamos ali e não estamos ali para julgar o que é feito ou não, nem estamos ali para criticar, estamos ali, de facto, para ser uma ponte entre a criança e o contexto escolar, para que o contexto escolar a compreenda melhor, também se possa adaptar e que isto tudo seja benéfico para todos os intervenientes, não é? Porque de facto é bom para todos. Uhum, uhum. E isto leva-me aqui a fazer uma ponte para algo que tu costumas falar muito e estudar muito essa área desta, e que falas muito também sobre isto na tua página, sobre as práticas afirmativas da neurodiversidade, que é algo que tu próprio identificas que não é desde o início que pensas desta forma ou que estudaste logo desde o início sobre isto, mas que ao longo dos últimos tempos tem sido algo muito presente em ti, na tua área de estudo e efetivamente depois na tua prática. Uhum. Como é que tu sentes que esta consciência ou esta maior noção sobre o que é hum, o que é a neurodiversidade e o que é ser um terapeuta mais ligado a estes conceitos te tem ajudado na forma como entendes a infância e as crianças que te chegam, que normalmente são crianças que por algum motivo já tenham hum, alguma área a trabalhar, não é? Que está ali em subdesenvolvimento, e que nem sempre o olhar que nós temos sobre isto é pensar em olhar para a diferença como sendo mais uma característica. Normalmente olhamos e por vezes somos até levados a considerar e a estudar até desta forma, que é se é uma área subdesenvolvida, é aqui que temos que, Uhum. ele não olha nos olhos, temos que olhar nos olhos, temos que, não é? Sim. Assim, muito nesta lógica. Então, como é que tu sentes que este novo conhecimento te tem trazido o que é que tem trazido de diferente na forma como tu entendes e olhas para a infância e as crianças que te chegam? Por acaso, ainda há uns tempos discuti isto com algumas colegas. Conforme vou aprendendo mais sobre o paradigma da neurodiversidade e estas práticas afirmativas, mas também sobre a psicomotricidade, mais neste âmbito relacional, digamos assim. De Uhum, facto, são dois âmbitos, digamos assim, que estão super interligados. E eu até penso muito que, na verdade, a psicomotricidade, nesta vertente mais relacional, em si só, não é? Pela sua essência, tem muitos, muitos aspectos que são considerados práticas afirmativas da neurodiversidade, o que é super curioso, mas de facto acho que nós nem somos levados a pensar dessa maneira, não é? Esta questão de aceitação da criança, não é? Porque na verdade nós não temos propriamente uma expectativa face à criança, é ok, tudo o que tu tiveres para trazer, traz-me, e eu estou aqui disposta para receber, está tudo certo, não é? Seja lá o que isso for. Esta questão de, lá está, nós aceitarmos a criança pelo que ela é e não.
pelo que os outros querem que ela seja. Isto é um princípio super importante dentro do paradigma da neurodiversidade. O deixarmos que existe o explorar livre, não é? Esta exploração espontânea da criança, ser o nosso guia orientador, é também uma prática afirmativa da neurodiversidade. O presumir competência, não é? Esta ideia de que, ok, está aqui um ser que é capaz, não é? Que tem potencialidades, que sim, há coisas que gosta, há coisas que consegue fazer, precisa se calhar de um olhar diferenciador, também faz parte desta psicometricidade, não é? E acho que isso por si só é diferenciador, mesmo quando tenho crianças depois acompanhadas noutras áreas, né? Eu sinto que isso é diferenciador. Se calhar às vezes falta-nos também a nós psicometricistas, né, ter esse reconhecimento, né, de que isto de facto é muito importante e é uma coisa que se vai exigir cada vez mais, acredito eu, nas práticas terapêuticas, não tenho dúvidas disso, tanto que vejo também outras áreas a procurar seguir mais a criança, não é? Respeitar mais a criança a cada momento, em vez de ser esta diretividade. Por isso, lá está, acho que isto também vai ser muito o futuro. E sim, é algo diferenciador, não é? Acho que com o tempo, enquanto psicometricista, simplesmente fui assumindo que faz parte, não é? Do ser psicometricista e também um bocadinho de mim enquanto pessoa. E agora aqui também o transmitir aos outros, inclusivamente nos contextos, que aí acaba por ser um bocadinho mais difícil, mas se calhar com a escola, não tanto com os pais, mas também vou muito por essa linha dos exemplos reais, não é? Nos nossos exemplos, por exemplo, essa questão que dizias do contacto ocular. Eu lembro que ainda há uns tempos falava com os pais, e perguntava, mas vocês fazem sempre contacto ocular com as outras pessoas? E os pais ficaram assim a pensar, não, realmente não. E eu perguntei, ok, e por não fazerem esse contacto ocular, perdem informação? Deixam de estar a captar o que a pessoa vos está a transmitir? E eles disseram, não, nós estamos a ouvir na mesma, simplesmente há ali alguma circunstância que Uhum, nos faz desviar o olhar. E então esta tomada de consciência, não é que lá está, aquilo é uma diferença, não é? Porque existem outras formas, nesta situação em particular, de nós termos na mesma a informação, de ficarmos a conhecer as coisas, percebemos o que é que o outro está a transmitir, que não necessariamente o contacto ocular. Mas uhum, é um caminho, esta parte acho que é o caminho mais difícil, digamos assim, porque lá está, há muitas ideias pré-concebidas, não é? E já muito bem enraizadas do que é que deve ou não acontecer, mas eu acredito que com o tempo, não é? O paradigma da neurodiversidade também não é muito conhecido cá em Portugal, mas já está assim a uhum, começar e com o tempo vai ser algo que se vai alastrar, espero eu. uhum. Falavas de uma coisa que me fez pensar que pode ser interessante tocarmos, que é, para nós pode ser óbvio esta ideia do que é o brincar espontâneo, não estruturado, versus o que é o brincar estruturado ou as dinâmicas, ou as nossas propostas estruturadas num contexto de sessão, mas para quem nos ouve agora, o que é que nós podemos, como é que nós podemos distinguir, primeiro, assim de uma forma simples, o que é esta diretividade ou a maior espontaneidade no contexto de sessão. Uhum, Depois o que é outra? E o que é que cada uma. Qual é, o que é que nós retiramos de quando optamos por uma delas? Porque eu sei qual é que uhum. tu optas, Sim. nós retiramos depois dela. Mas primeiro esta explicação. O que é uma Uhum. coisa e outra? Na diretividade, basicamente o que acontece é que o terapeuta já vai ali com as coisas bem planeadas, digamos assim, não é? Ou seja, já vai com uma estrutura de sessão definida, provavelmente já vai com as atividades definidas e depois no próprio desenrolar das dinâmicas acaba aqui por existir subjacente a ideia de que, ok, a criança tem que explorar desta forma em particular, ok? Vamos imaginar, vou agora pegar num exemplo de um vídeo que uma vez vi, mas era uma terapeuta que tinha assim um potinho com feijões e tinha uma pinça e o que ela queria era que, a criança pegasse com a pinça nos feijões e colocasse dentro do potinho. E a criança começou a fazer foi com as mãos a explorar os feijãozinhos, a fazer umas formas, a pôr lá dentro do pote e a terapeuta interrompeu e insistiu para a criança pegar na pinça para então fazer com a pinça, não é? E até agarrou assim na mão da criança, não é? Para ela estar ali a agarrar e a fazer daquela forma. Pronto, isto é diretividade, não é? Porque no fundo o que é que acontece? É o terapeuta que está a criar o caminho todo, até prévio à sessão, não é? E durante a sessão também, e no desenrolar da sessão, para que se atinja um propósito muito, muito específico.
no outro lado da moeda, digamos assim, não é? Quando não há esta diretividade, não é? E é o apelo ao jogo espontâneo e a criança ser o guia da sessão. Nós, muitas vezes, o que fazemos é, temos um ambiente que está preparado, não é? Que pode ter ali determinado tipo de material, digamos assim, ou às vezes até nem há materiais, pois depende um bocadinho das crianças, e às vezes até é bom confrontá-las com esta ideia de não há material nenhum e agora o que é que se passa? Uhum. Mas nós, no fundo, vamos ali acompanhando a criança, não é? Ou seja, a criança vai se movimentando pelo espaço, não é? Vai explorar uma determinada coisa, depois passa para outra, está mais tempo numa, está menos tempo noutra, e nós vamos ali acompanhando, não é? Vamos imitando o que ela faz também para criar esta conexão e ela sentir-se reconhecida na relação com o outro. Isto não significa que com o progredir das sessões, não é? E com esta relação que se vai criando, nós não trazemos as nossas sugestões. É claro que sim, não é? Quer dizer, nós não estamos ali numa atitude de passividade, claro. Nós próprios trazemos as nossas sugestões, mas são sempre ideias muito alinhadas já com o conhecimento aprofundado da criança e com aquilo que está a fazer sentido naquele momento, de acordo com a sua própria exploração. Ou seja, não é algo simplesmente aleatório que aparece ali, que se for preciso nem está contextualizado com aquilo que ela está a fazer. Pronto, é claro que esta noção mais espontânea, não é? Apela muito aqui à autonomia da criança, não é? Até mesmo à sua autodeterminação, porque ela no fundo está a tomar decisões, não é? Se as decisões estão a ser reconhecidas pelo outro, também está a expressar as suas vontades, as suas necessidades, elas também estão a ser reconhecidas, e é claro que isso traz aqui um contributo muito grande mesmo na construção do eu, não é? De quem é que eu sou aqui neste espaço terapêutico e este eu que depois também vai lá por fora, como é óbvio. Na diretividade, eu não digo que não possa existir também benefícios, ok? Pronto, não vou aqui fazer esse tipo de afirmação de 8 a 80, digamos assim, mas é claro que estas questões mais de autonomia e autodeterminação acabam por ficar para trás, não é? Porque no fundo o que acaba ali por prevalecer é mesmo aquele propósito do terapeuta, não é? E como neste exemplo que eu dei, mesmo este outro tipo de exploração que a criança, desculpa, procura, não acontece, não é? Porque é barrado, não é? Porque é género, não, não, isso não é não estamos aqui para fazer isso, vamos fazer isto aqui que eu defini. Sim, enquanto te ouvia, estava a pensar que aquilo que nós no início desta conversa falávamos, dos tais processos subjacentes, não é? De base relacional e que estão, lá está, subjacente aos objetivos terapêuticos que temos ou aos resultados finais que se procura alcançar, também é muito isto, o ser capaz de tomar iniciativa, o de ser capaz de fazer uma escolha, o de ser Uhum, capaz de me organizar perante uma série de materiais ou a ausência deles e inventar algo e criar algo, uhum, organizar-me nessa criação, e tudo isto é feito quando há a possibilidade da criança se pensar, não é? exato. Se Não, é organizar. porque é assim, nosso objetivo primordial é que chegue um dia que a criança não precise de estar connosco, não é? E tudo isto que tu disseste são bases essenciais para a vida, não é? Para o dia a dia, e não é só na adolescência, na vida adulta, é até mesmo em criança, isso é fundamental. Por isso é que eu às vezes até comento com algumas colegas que, por exemplo, esta separação que acaba por existir, ou eu pelo menos às vezes vejo ser feita entre neurodesenvolvimento e saúde mental, na minha prática não me faz propriamente sentido, porque eu tenho noção que trabalho com neurodesenvolvimento, mas eu sinto que os meus propósitos terapêuticos, talvez também por ser esta psicomotricidade relacional, em última instância, A não é? pessoa, não é? Exato, é a pessoa, não é? E a pessoa no mundo, por isso vão ser muito focar precisamente na sua saúde mental, não é? No seu bem-estar, no ter uma vida onde as suas necessidades são compreendidas, ela própria as compreende e as transmite aos outros e são respeitadas, as suas vontades a mesma coisa, não é? E há esta identidade que se foi desenvolvendo ao longo do tempo e que, como nós dizíamos, vai ser importante para todos os contextos, não é? E para todo o percurso de vida da criança. Por isso eu de facto acabo mesmo por dizer que, opá, para mim não há propriamente esta separação, Uhum. não é? Porque sem dúvida alguma que o fim é a saúde mental daquela criança, Uhum. não é? Apesar de ser o âmbito do neurodesenvolvimento, digamos assim, pelo menos na minha ótica é isso que de facto faz sentido. Uhum. Agora vou-te lançar aqui uma provocação, que é, pegando neste exemplo, da maior espontaneidade e acho que é importante frisarmos isto, o permitir uma exploração espontânea ou um jogo espontâneo no contexto da nossa consulta em psicomotricidade não implica
que se coloque que nós terapeutas, nós psicometricistas, estejamos numa posição de passividade e com zero intencionalidade terapêutica, de todo, não é? Portanto, Uhum, aqui é importante, parece-me frisar, é que o nosso foco pode não ser tão na execução propriamente dita, mas em tudo, novamente, o que está de base e que vai permitir essa execução depois, não é? Que é a uhum, criança ser capaz de pensar um pouco, de se organizar, de se pensar, de estar na relação connosco, e pronto, e todas estas questões. Portanto, quando nós propomos à criança, olha, então o que é que nós vamos brincar hoje? Não é? Que é uma pergunta que nós fazemos muito, seja uhum, mais verbais ou menos verbais, ou que nos tragam mais conteúdo ou menos conteúdo, é dar-lhe exatamente o espaço para ela ser, não é? E a uhum. partir daí, nós orientarmos mais ou menos, ou irmos construindo a própria ação com a criança. Então, Exato. Agora, deixa-me só fazer um sim, comentário. sim, sim. Disseste essa questão do ser, e é muito curioso que eu, o ano passado comecei a acompanhar o menino e tive a reunião inicial com os pais, não é? Como tenho sempre. E o menino já tinha tido outras terapias, e então tive falado desta questão do que é o nosso trabalho, e a meta é depois confundir ali com outras áreas e isso tudo. E ela vira-se para mim e disse: Ah, então a psicometricidade é sobre ser. E eu fiquei: Exato. Tipo, eu disse lá, eu adorei essa descrição. É isso mesmo. E fiquei contente, tipo, ok, eu devo ter passado bem a mensagem, porque depois a mãe concluiu, tipo, é em grande. E é mesmo assim, não é? Há áreas que é mais sobre o fazer, sobre, Uhum. sei lá, sobre o estar, não é? Está E tudo nós certo, esse né? tema do ser, Cada sim, área exato, tudo é é assim. importante. Uhum, Tudo é uhum, importante, tudo se complementa, não é? Porque, quer dizer, claro. tudo isto faz parte da criança. Não são aqui gavetas separadas ou algumas gavetas que nem existem, não. Uhum, Tudo isto faz o global da criança, sem dúvida. uhum. Então, estava aqui a pensar e a dizer sobre a tal provocação, que era, Sim. calhar pode ser, e falavas da diferença que às vezes existe entre, ou com a separação que às vezes se tende a fazer sobre o neurodesenvolvimento ou saúde mental infantil. Parece-me que esta separação pode advir de uma tentativa de clarificar da nossa intervenção através do, lá está, neste ser, nesta saúde mental, que pode, em alguns contextos, não ser assim tão reconhecido ainda, não é? E daí, se calhar, Uhum, não sei, é só uma percepção que tenho. Ainda assim, e focando aqui em miúdos que possam ter, vamos imaginar, eu sei que acompanhas muitos casos de miúdos que estão dentro do espectro do autismo. Vamos uhum. imaginar um miúdo que tem um nível 3, ok? Portanto, um nível mais grave, não é? Com menos capacidade Mais de. necessidade de suporte, sim. Sim, portanto, com muitas necessidades aqui do ponto de vista do suporte e do apoio. Então, com este tipo de crianças, historicamente, se calhar temos uma visão de que o trabalho com elas pode incidir também ele mais sobre o fazer, sobre o concretizar, Uhum. sobre o desempenho, sobre a execução. Como é que tu interpretas a nossa ação, a nossa intervenção, se é da mesma forma ou não, com este tipo de crianças que possam necessitar, de facto, então, aqui de maior apoio, não é? Uhum. E como é que Olha, como é que se explica isto se calhar a uma família ou até ao médico assistente que o acompanha e que justifica a importância também desta intervenção com este olhar, com o foco como nós temos descrito até aqui, com crianças mais dependentes e com menos e com mais necessidade de suporte. uhum. Na verdade não deixa de ser uma criança, não é? Não é por ter mais necessidade de suporte que deixa de ser uma criança que está ali. E eu acho que aqui entra muito a tal questão do presumir competência, não é? Porque associa-se muito, ok, tem mais necessidade de suporte, então há coisas que não são importantes ou que ela simplesmente não consegue fazer, não é? Por exemplo, crianças sem oralidade. Acontece muito este pensamento que, ok, se não fala, então também não pensa, não é? Nós podemos dizer tudo e mais alguma coisa à frente dela porque ela também não vai assimilar aquilo que está a ser dito. Ela também não tem uma opinião, não é? Sobre o que está a suceder. E não é nada disso. E as crianças mostram-nos isso na prática. Estas crianças, mesmo em sessão, têm vontades, não é? Têm opiniões que são expressas nessas vontades. E nós estamos ali para acolher isso, porque não é por ser uma criança com maior necessidade de suporte que esta sua autonomia, não é? E esta sua identidade e este ser
deva ficar para trás, não é? Não, tem que ser mesmo fomentado, precisamente porque na sociedade que vivemos, pronto, que é a sociedade que é, infelizmente também são crianças muito mais suscetíveis, nas relações com os pares e com os adultos, serem aqui, digamos que, bem, não queria usar esta expressão, que esta expressão pode ser um bocadinho forte, mas meio que manipuladas, percebes? No sentido em que, ok, tu vais fazer aquilo que eu quero e ponto final. Não é? Porque tu não tens aqui nenhuma vontade, tu não tens aqui, não vais exercer a tua autodeterminação, eu é que vou decidir tudo por ti. Mas nós precisamos que, no máximo possível, não é? Até porque também hoje em dia, felizmente, já temos outras formas de comunicação, a comunicação aumentativa e alternativa, que é muito importante, mas antes disso, a criança tem que de facto sentir Uhum. que essas vontades são respeitadas, não é? E que tem possibilidade de as expressar. Primeiramente, mais por esta via da expressão, não é? Do corpo, através do brincar, da atuação, e depois futuramente, não é? Já tendo também isto muito bem estabelecido, com a utilização desses recursos, não é? Porque, ok, eu percebo que posso fazer isto, não é? Que isto é importante para mim, que isto tem um significado, eu exercer aqui a minha autodeterminação, então agora vou expressá-lo através, por exemplo, deste tablet, ou destes símbolos, ou o que for. Mas primeiro tem que vir sempre este ser, não é? Uhum. Esta noção do próprio, da própria criança. Por isso eu acho que é acima de tudo percebermos que, lá está, é uma criança que está ali. É claro que tem outro tipo de necessidades, né, que outras poderão não ter, mas é uma criança, acima de tudo, sem dúvida. Mas é um facto que nestes casos existe realmente um foco muito grande no fazer, não é? Na concretização. Mas eu, por exemplo, também já tive meninos que tiveram um trabalho prévio nesse âmbito, muito focado no fazer, no fazer, no fazer, e que depois tipo, perdeu-se, porque aquele fazer não teve significado. Na verdade, é como aquele exemplo que eu dava, não é? Uma coisa é a criança estar a fazer o encaixe 10 vezes porque tem que o fazer e vai acabar por fazer, outra coisa é a criança estar ali num ambiente de transformação, de conexão, de relação estável e que traz previsibilidade com o outro, né? E que nessa relação, por exemplo, um encaixe é introduzido. Porque há aqui esta parte da afetividade que está envolvida, não é? E que torna aquele momento do encaixe completamente diferente. Porque aquilo tem importância para ela, não é? Há ali uma carga afetiva associada que ajuda a integrar aquela experiência que está a ser vivida. Uhum. E pronto, acho que é essencialmente este o pensamento, não é? Acho que complementamos muito bem outros trabalhos e trazemos também aqui esta visão muito ligada, como dizias, ao ser, não é? E à própria identidade da criança. Uhum. Estava aqui a pensar como é que nós desconstruiríamos a palavra psicomotricidade nesse exatamente exemplo que tu davas há pouco do encaixe com significado. Ou Uhum, seja, a parte de motricidade seria óbvia, não é? Que era pegar com a mãozinha na pecinha, encaixar no que fosse, na caixa, no que fosse. E então, onde é que entra o psico aqui? É exatamente nesta base de afetividade, de interação, de relação, hum, uhum, de intenção, que está tudo subjacente uhum. ao psico, certo? Sim, sim, e intenção da criança, Certo, essencialmente, não certo, é? certo, Não é a sim. nossa, quer dizer, também é a nossa intenção, na verdade, mas a própria intenção da criança também Uhum. está muito, muito presente e acaba por ser o ponto principal, sem dúvida. Sim. Seguir esta orientação pela criança, mesmo que seja uma interação que aparentemente é uma coisa repetitiva e sem sentido, novamente aqui entre aspas, neste sem sentido, Uhum, bem, será algo que na psicomotricidade mais relacional e nesta forma de olharmos para esta intervenção, será sempre algo que proporciona ou que abre caminho para que a criança perceba que estamos ali para ela e, portanto, podemos uhum. fazer coisas em conjunto, mesmo quando, novamente, ainda neste exemplo de miúdos com mais necessidade de apoio, não é? Pode abrir caminho a sentirem que então é possível fazermos alguma coisa em conjunto naquele Sim, momento. exatamente. 100% sentem-se reconhecidos, não é? Ou seja, nós estamos ali a funcionar como um espelho daquilo que a criança está a trazer e esse espelho depois reflete-se na criança, não é? Ela sente-se reconhecida por nós estarmos a replicar aquela sua forma de exploração. E isto para eles é claro que faz muita diferença, não é? Até porque já não é assim tão comum, vai sendo cada vez menos, mas a tendência é tipo ficarmos muito assustados
quando há esta brincadeira mais repetida, esta exploração mais repetida, não é? E tentar que ela não aconteça, ou rapidamente passar ali para outra coisa, não é? Sem haver primeiro esta conexão, esta compreensão, esta verdadeira ligação com a criança dentro da sua própria forma de exploração, que é como outra qualquer, na verdade, não é? É uma exploração. Não Uhum. temos que a conotar de determinada forma, nem de conotar de maneira negativa, até porque nós, ao fazer essa conotação, estamos a passar uma mensagem, não é? Sobre essa brincadeira. Se fazemos uma conotação negativa, a mensagem que passamos é: ok, isto não é de todo bom, não é? Temos que mudar isto o mais rápido possível. E de facto, o nosso propósito não é esse, é olhar para aquele brincar de uma forma, lá está, neuroafirmativa, não é? Uhum. Também, e de uma forma de compreensão e respeito pela criança, sem dúvida. Uhum. Nós fomos falando ao longo aqui da conversa de várias questões, nomeadamente do brincar, falámos muito sobre isto. Como é que nós poderíamos, se- assim, colocar aqui de alguma forma, em algum resumo, quais é que são, como é que é a forma como o psicometricista intervém, seja com qualquer criança, neste caso, que tu trabalhas mais na área da infância e adolescência, que te chega, né? Ou seja, através de que metodologias ou de recursos é que nós nos socorremos na nossa intervenção para chegar à criança, sendo que lá está, já falámos muito do brincar, mas ainda assim, no brincar há muitos tipos de brincar, não é? Uhum, uhum, E para além do brincar, que outras coisas é que nós nos munimos como ferramentas para, se for importante e necessário naquela sessão e naquele caso, em particular, podermos utilizar, porque é uma ferramenta terapêutica que a psicomotricidade utiliza. uhum. Olha, primeiro que tudo diria a questão do olhar, não é? O olhar atento às tais subtilezas, como eu dizia, o olhar constante e compreensivo. Mas acho que também implica aqui muito um conhecimento de nós próprios, não é? Um trabalho em nós próprios, no sentido em que, por exemplo, da tal formação corporal, não é? Que nós falamos muito entre psicometricistas, que permite nos conhecermos, não é? E nós sendo o agente principal dentro da sessão, nós próprios precisamos estar munidos de ferramentas, de práticas corporais, digamos assim, e mesmo de exploração dos objetos, que permitam, ok, isto aconteceu, então agora vou fazer isto, não é? Temos aqui um repertório dentro de nós, digamos assim, que permite, face às circunstâncias, ativá-lo para lá está fazer o que for necessário para o nosso processo terapêutico. E sim, lá está dentro do brincar, pois na verdade há aqui uma grande multiplicidade de coisas que algumas na verdade nem são brincar, não é? Por exemplo, a própria expressão plástica, digamos assim, aqui muito recurso mais ao desenho, à realização de construções com as massas, por exemplo, não é? São tudo formas de trazer também aqui uma representação daquele que é o mundo interno da criança. A relaxação terapêutica também, dependendo dos casos, faz muito sentido para as crianças. Aqui, lá está também associada a uma vertente mais lúdica, não é? Porque para muitas delas simplesmente estar ali parado não é possível, não é? Nós sabemos disso, então temos que fazer adaptações. Mas lá está, acho que o psicometricista, no fundo, tem mesmo que ter aqui um conjunto uma mala, digamos assim, de olhares, de ferramentas, de teorias, de compreensão que precisa levar consigo, não é? Para adaptar a qualquer momento às circunstâncias que vão acontecendo, não é? Até porque lá está, se nós nos guiamos pela criança, a verdade é que existe alguma previsibilidade nas sessões, mas também existe muita imprevisibilidade, não é? Porque nós não temos ali definido que as coisas vão acontecer assim ou assado, não é? Então nós temos que estar realmente preparados para gerir o que simplesmente surgir, não é? E pronto, é preciso muito jogo de cintura, acima de tudo. Certo. E que também isso pode ditar a forma como nos sentimos mais confortáveis ou menos no Claro. nosso tipo de abordagem terapêutica, não é? Se eu me Uhum. sentir muito insegura com a imprevisibilidade, certamente vou tender a, estruturar mais as consultas, não é? E Como as acontece com os miúdos também, não não é? é? Se o Como mundo eles é muito estão. imprevisível, eles precisam de mais estrutura, não é? Porque isso lhes traz alguma segurança, alguma previsibilidade. Claro, e este olhar sobre, acho que é importante também deixarmos esta, e que espelha, parece-me, aquilo que conversámos até aqui, que nós falamos muito da psicomotricidade enquanto intervenção terapêutica mediada pelo corpo, pelo movimento, e que
em nada este movimento é um movimento funcional de repetição, é um movimento Uhum. de uma personalidade e de uma história. E é nesta Exatamente. leitura que é feita sobre a forma como a criança escolhe, como age, como interage, como para a ver algo ou a fazer algo, como fala connosco, o que for, qualquer coisa que seja reproduzida e feito por aquela criança carrega em si também aquilo que é uma leitura da sua personalidade e da forma como vê. O miúdo, Uhum. agora lembrava-me enquanto falavas, que brinca e que pede durante 50 sessões, 50 sessões se calhar é um exagero, mas durante 15 sessões o mesmo tipo de brincar, a começar desta forma, no meio é daquela forma e termina daquela forma e com grande necessidade de repetição sobre isto exatamente assim, provavelmente é um menino que terá mais necessidade de controle, mais necessidade de previsibilidade, Uhum. que a incerteza é algo que o transtorna e que o destabiliza. E isto há uma leitura a ser feita sobre isto e sobre aquilo que é a identidade e a construção desta criança. Então, Sim. o brincar só por brincar não existe na psicomotricidade, existe enquanto possibilidade de a criança trazer esta espontaneidade e nós também. Eu costumo dizer muitas vezes aos pais esta coisa de nós queremos que os miúdos sejam flexíveis e espontâneos, mas se nós que estamos na interação com eles formos muito rígidos e Uhum. muito estruturados, e com uma grande. Isto tem que ser assim, de A, o B, o C até o Z, não pode haver aqui uma alteração de letras pelo meio. Sim. Com esta estrutura máxima, só lhes vamos ensinar e mostrar o modelo de ser também ele rígido, não é? E portanto não lhes Sem damos dúvida. espaço a sermos também eles mais flexíveis e aprenderem o que é isto, de ser mais livre e mais espontâneo. Uhum. Temos um grande papel enquanto adultos e adultos psicomotricistas a trabalhar com estes miúdos, a dar-lhes este modelo, não é ensinar-lhes, não Uhum. é? É sermos modelo, parece-me. Uhum. Sim, e eu acho que a nossa área também muito da linha de uma das coisas que disseste, que tem de muito, muito importante, é o facto de nós não precisarmos que as crianças falem. Não Uhum, é? Nós precisamos das crianças, pronto, não é ali em atuação, ou mesmo na ausência de atuação, como eu dizia no início, né? Porque isso também tem uma mensagem. Mas de facto não precisamos que elas falem, precisamos é que elas estejam ali, não é? E isso por si só também é uma prática neuroafirmativa, não é? Esta ideia de que o terapeuta não está ali todo dependente que a criança diga A, B ou C, não é? E nós é exatamente o oposto, não é? Pronto, se ela falar, tudo ok, mas quer dizer, eu já tive sessões super silenciosas. Os pais às vezes até acham um bocado estranho, não é? Então depois é preciso explicar, mas de facto no silêncio acontece muita coisa, não é? E nós às vezes precisamos mesmo de ficar em silêncio para ouvir aquela criança, não é? Porque ela está sempre a dizer-nos alguma coisa, ela está sempre a comunicar. Eu acho que esse é um princípio muito, muito importante da nossa área e que ajuda também a que muitas das crianças, especialmente dentro do autismo, por exemplo, no caso da inibição psicomotora também, mas não só, na agitação psicomotora também sinto que isso acontece, porque às vezes há aqui aquela pressão de dizer o que é que tu tens, o que é que se passa, o que é que aconteceu, não é? E a criança sente-se assim meio que assoberbada por essas perguntas todas, e acho que no nosso contexto acabam por se sentir muito acolhidas, porque nós não, quer dizer, nós não precisamos disso, não é? Se surgir, e muitas vezes acaba por surgir, ok, boa, ainda bem, mas de facto nós vivemos muito bem com o silêncio e trabalhamos muito bem com o silêncio, precisamos é do corpo, essencialmente. uhum. Tão bom. Muito isto, sim. Olha, dar aqui uma nota final também assim, concretizando, e tu falavas mesmo sobre isto agora, que é, nós precisamos é da criança, não é? Mas que se nos tiverem a ouvir pais, educadores, professores, médicos de família, pediatras, pedopsiquiatras, psicólogos, enfim, pessoas que estão muito perto de crianças e podem receber crianças com algum tipo de dificuldade ou que possam beneficiar do nosso acompanhamento, como é que nós poderíamos de forma assim sucinta, também identificar eu ia dizer, mas esta palavra não é correta, não é, não é a patologia, não é a psicopatologia, também não é a perturbação, mas as características que podem fazer com que uma criança possa beneficiar da psicomotricidade e ser uma intervenção que faça sentido para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Ou seja, que questões é que podem estar aqui pronto, a não correr tão bem na vida daquela criança e que faça com que possa precisar de um psicometricista.
Ok. Bem, agora eu vou trazer aqui muita opinião, a minha opinião sobre essa pergunta, porque realmente o que nós habitualmente vemos, né? Por exemplo, as clínicas divulgam, não é? Tipo sinais, indicadores para as terapias, que geralmente é muito, se não consegue chutar a bola, deve ir para esta área, se tem dificuldade de socialização, deve ir para esta área. Pronto, esse tipo de coisas. E de facto, aquilo que eu sinto na prática é que isso baralha mais as pessoas do que esclarece, não é? Porque, por exemplo, a verdade é que nós podemos ter uma criança com, sei lá, dificuldades na coordenação e existem várias áreas que podem fazer sentido para ela, não é? Uhum, Ou seja, o que diferencia mais é o que é que está na base dessa descoordenação, não é? Então eu sou muito mais apologista por ir, ok, o que é que está na base da expressão daquela criança, das dificuldades que ela sente, do que propriamente por estes indicadores, digamos assim. E o que eu procuro sempre transmitir, e pronto, agora também transmitindo aqui para quem estiver a ouvir, eu acho que a base é muito este corpo em relação. Ou seja, qualquer criança que lá está beneficia de um acompanhamento pelo plano não verbal, não é? Por exemplo, as crianças com inibição psicomotora precisam muito disso, não é? Porque o falar para elas é muito complexo. Faz super sentido a psicomotricidade, porque nós não precisamos de aceder à criança pela via verbal, como eu estava aqui a explicar, não é? Ou crianças que de facto a oralidade não é algo utilizado no seu dia a dia, ou não é algo recorrente, não é? Como acontece no espectro, também faz muito sentido. Não é? E uma criança no espectro é um corpo em relação. Não é? Até se fala muito aqui das questões da socialização no espectro, por isso sim, também aí faz sentido. Ou, estou a pegar assim depois em exemplos uhum, mais uhum, específicos só para se poder compreender. uhum, Ou num caso de agitação, em que há aqui um corpo também muito desorganizado, não é? E o próprio pensamento também está muito desorganizado nesta relação bidirecional. Lá está sendo o nosso foco o corpo, não é? Em primeiro lugar, também faz sentido. Eu acho que é mesmo isto, é o corpo em relação, não é? Quando a base são questões de corpo em relação, então faz sentido para a psicomotricidade, porque lá está, o mesmo comportamento que nós observamos pode ter de base muitos aspectos diferentes, não é? Isso por si só depois também influencia o tipo de acompanhamento que pode fazer mais sentido para a criança e, aliás, o mesmo comportamento pode ter mais do que uma base, uhum, na uhum, verdade, não uhum, é? Por exemplo, nos casos de agitação, não é? O menino com PHDA pode ter aquela agitação que advém do funcionamento do próprio cérebro, mas também pode ter uma agitação psicomotora que pode estar relacionada com o facto de estar num contexto onde não consegue fazer amigos, onde em casa as coisas também não correm nada bem, não é? Porque há ali muitos conflitos e isso por si só também acaba por trazer um exacerbar da sua agitação, não é? E então, pois, por exemplo, neste caso, há vários acompanhamentos que fazem sentido, e inclusivamente o nosso. uhum. Pronto. Eu prefiro explicar assim. Não sei se era isso Sim, que tu sim, querias. sim, sim. Sim, sim, era exatamente isto que eu queria, porque ehm, lá está, é difícil às vezes, o que eu sinto é que às vezes pode ser difícil para famílias, para professores, para mesmo para profissionais de saúde, identificar a intervenção, não é? Que Uhum. mais adequada ou menos, e que é também esta a origem deste podcast e o objetivo, não é? É nós pensarmos que, percebendo melhor efetivamente o que é a psicomotricidade trabalha, não precisar de haver, não é? Como se calhar existia antigamente, que é e esta questão, esta problemática é para aqui. As receitas terapêuticas mágicas, que é o que eu digo sempre. Eu chamo assim. Exatamente, não é? E portanto, não haver propriamente isso, mas olhar caso a caso e perceber que faça aquele funcionamento e aquela a forma como aquela criança funciona e se organiza pode fazer mais sentido uma área ou outra área, ou duas ou Uhum. três áreas, o que for, não é? E portanto Uhum. era mesmo isto. Acho que foi muito, muito claro e Boa. acho que sim, acredito É que. porque eu acho que, por exemplo, Uhum, essa parte é muito pouco compreendida, não é? Porque geralmente nós vemos isto que eu estou a dizer, não é? Ok, se estes indicadores vai para esta área, mas quer dizer, nós temos sempre que compreender aquela criança que está ali, não é? Por exemplo, eu ando em grupos de pais no Facebook, pronto, porque tenho curiosidade em ver, pronto, os desafios dos pais e as necessidades e isso tudo, que também dá-me aqui informação importante para o meu trabalho, não é? E então há muito esta questão de, tem este comportamento. Ok, logo no 50 comentários tem que ir para esta área. Mas porquê essa área? Quer dizer, a pessoa nem estamos ali a não compreender o que é conheço. que está por trás daquele comportamento. Não é? Uhum, Nem se conhece a uhum, criança, nem se compreende os seus contextos nem nada. Porque é que é aquela área em específico, não é? Há muito aqui esta resposta imediata, não é? Estas receitas de que
ok, comportamento X tem que obrigatoriamente ir para a Y. Não significa que não existam questões em particulares que de facto têm que ir para uma área em particular também. Bem, não é isso, não é? Mas há outros que se generaliza muito, não é? Qual o acompanhamento adequado sem haver esta compreensão de facto da criança, não é? E nós não queremos crianças que depois estão 1, 2 anos em acompanhamentos que para elas, na verdade, podem ter tido algum resultado, mas não aquilo que ela realmente precisa, não é? Porque isto não significa que ir para um determinado tipo de acompanhamento seja propriamente negativo, pode não ser, pode até trazer algum tipo de contributo, mas se calhar não é o contributo que a criança mais precisa para o seu perfil, não é? E naquele momento em particular. E nós não queremos todo crianças, lá está que andam aqui, não é perder tempo, não é? Mas que não se canaliza para onde é mais importante canalizar. Pronto, acho que é importante haver mais este pensamento crítico em relação a sugestões de terapêuticas, a encaminhamentos, para que possamos desde logo providenciar o melhor para aquela criança e para a família também. Boa, é isso. Obrigada, Paula. Olha, acho que estamos aqui no final do nosso episódio. Quero mesmo agradecer-te muito teres aceito este convite. Foi assim uma conversa tão boa, parece mesmo leve, clara, muito aquilo que pretendo aqui neste nosso espaço de conversas sobre psicomotricidade. E por isso agradecer-te muito teres estado aqui disponível para falar um pouco connosco, para dares o teu contributo, dares a tua visão, e mostrares também aquilo que fazes, e tão bem na área da infância, com os teus miúdos, com as famílias que acompanhas. Uhum. Ah, Obrigada, eu, Sara. Acho que está aqui um projeto ótimo, porque precisamos mesmo de falar da nossa área de forma simples, e acho que aqui por esta via, não é? Mais de podcast, muitas vezes também facilita para quem está do outro lado, não é? Porque num post, pronto, nós conseguimos colocar algumas coisas, mas quer dizer, nunca fica tudo, não é? E não sei, às vezes cá pode não ser super claro, e então optar por esta via acho que também é muito bom para divulgar o que fazemos e para quem está do outro lado possa compreender melhor. uhum. Obrigada pela iniciativa. Aproveitar para ajudar a levar as pessoas também a seguirem a tua página e assim também conhecerem mais do teu trabalho. Portanto, corrige-me se estiver errada, mas portanto podem te encontrar no Instagram, na página Uma Psicometricista, correto? Exatamente, exatamente. Procurarem por Paula Rodrigues, também irão provavelmente encontrar nesta página, então, de uma psicometricista. Para terminarmos, resta-me então, para além de agradecer à Paula, também para que mais pessoas possam ter a oportunidade de nos ouvir, de conhecer a psicometricidade, e que cada vez menos se tenha que fazer a pergunta psicomotriquê, porque passamos a perceber melhor o que é então esta área. Deixo-vos então o convite para partilharem esta conversa, deixem o vosso like, se nos estiverem a ver no YouTube, subscrevam o canal para que possam ficar a par de todas as conversas sobre psicomotricidade que vão saindo, e portanto espero que tenham gostado, que tenham ficado com maior clareza sobre o que é a intervenção da psicomotricidade, e vemo-nos então na próxima Psicomotriquê. Até lá!